Bom dia, pessoal. E aí, tudo certo? Vamos ver Bom aqui dia, os professor. presentes. Olha aí, rapaz. E aí, grande Brian, tudo Kelmer, Benes, Rosimar, Iana, Manu. Tudo certo, né, pessoal? Galera, é o seguinte. Oxi, eu nunca entendo esse som de ligação que tem. Mas enfim, quase todo vídeo que a gente vai gravar aparece esse som. Hoje, pessoal, a gente vai aqui, né, fazer um resumão aqui do que foi jornada de trabalho. Eu separei aqui 75 tópicos, tá? Então não sei quanto tempo vai levar, mas a gente vai lembrar de todos os temas, né, a partir desses 75 tópicos. Vou deixar também como material complementar, tá? Porque para ler, você consegue ler até mais rápido, né? Mas como a gente vai conversando aqui, pode ser que demore um pouco mais, tá? Do que ou um pouco menos, né? Vai depender aqui da nossa interação. A gente vai tentar conversar sobre todos os pontos, tá? A prova eu já elaborei, tá? E aí eu estava conversando com o Jarivan ontem à noite. A prova de vocês ficou para sábado que vem. E aí na sexta do dia 8, tá? Vocês teriam uma prova dia 2. Na sexta do dia 8, logo após as provas, vocês já teriam aula. O ideal seria que vocês tivessem a prova até o dia 8, né? Então, depois conversem aí, se for possível, com o coordenador, com os demais, para saber se não pode ser a prova na última sexta do dia 8, porque aí vocês teriam mais tempo até para se preparar, né? E não teriam provas de sábado, que também não deve ser muito legal. Mas vocês que sabem, tá? É só uma sugestão aqui, porque senão a gente vai ter as nossas aulas até, as provas até o dia 7, né? Vocês, e dia 8 a gente já vai ter aula à noite, tá? De novo. E sábado também. Então, para vocês vejam aí a melhor forma disso ser esquematizado, tá? Vamos lá então. Resumo em tópicos aqui. Aqui vai ficar bem legal, tá? Porque a gente vai passar por tudo e vai acabar fazendo uma revisão geral, tá? Questão de prova com certeza está aqui. As questões, né? Vamos lá, pessoal. Primeiro, né? Primeiro ponto aqui. Jornada de trabalho é o tempo em que o empregado permanece diariamente à disposição do empregador para lhe prestar serviço. A gente já vinha conversando, né, que há uma diferença entre jornada de trabalho e horário de trabalho. A jornada é o tempo à disposição. Então, quando eu trabalho 4 horas pela manhã e 4 horas à tarde, né, e tem aquele intervalo no meio, aquele intervalo não conta como tempo à disposição, apenas o período, né, de jornada efetivamente trabalhado, tá? Então, geralmente, né, a gente já viu aqui que é 8 horas, aquela jornada tradicional. Aqui o ponto 2. Além do tempo efetivamente trabalhado, são remunerados o tempo à disposição, o tempo de prontidão e o tempo de sobreaviso. Prontidão, vamos relembrar, né, o que seria prontidão e Professor, sobreaviso. licença. O Oi. senhor vai disponibilizar esse material no Canvas? Posso? Não, eu vou deixar todos os tópicos lá, tá? Tudo Tá vai estar lá. certo. Obrigada. Mas você quer que eu bote agora? Antes de falar? Poderia ser, que eu já imprimi aqui. Pois espera aí, me deixa só um minutinho então, que eu consigo colocar Tá bom. rápido, tá? Já tá aqui tudo esquematizado, só fazer aqui o upload. Oitavo, cadê? Oitavo. Pronto, aí quem quiser baixar também, tá? Já baixa também agora. Vou jogar ele aqui nos arquivos e vai ficar disponível logo aqui em seguida. Peraí, vai concluir. Pronto. Tá como aula 10 resumo em tópicos, tá? Vamos voltar então. Bom dia, Jussier, tudo certo? Então, nesse tópico 2 aqui, a gente viu, né, tempo à exposição, tempo de prontidão e tempo sobre aviso.
Qual seria, então, né, a diferença deles aqui, né? A gente já viu sobre aviso daquele tempo que o cara fica em casa. Já já vai aparecer alguns tópicos com mais alguns detalhes. E a prontidão, o cara tá lá no trabalho esperando a ordem, tá? Nenhum dos dois está trabalhando, mas um aqui vai ficar em casa esperando o chamado, geralmente por algum meio telemático, celular, né? Então, esse é o termo que a lei usa. Bom dia, Sabrina, tudo certo? E também, né, aqui a prontidão, o cara vai estar lá trabalhando de braço cruzado, mas esperando aqui alguma ordem, né, ser chamado aqui. Então, o tempo à disposição a gente vai ter lá no artigo 8º, salvo me engano aqui, né, algumas demandas relacionadas aí ao tempo à disposição, o que é tempo à disposição, mas já já a gente trata sobre isso também, tá? Aqui o tópico 3, como vocês que entrar depois, né, a gente vai ter aqui 75 tópicos onde a gente vai resumir toda a matéria, tá? E na medida que for necessário, a gente vai aqui aprofundando algumas coisas, tá? Aqui, pessoal, hora in itinere, tópico 3, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência aqui, né, até a efetiva ocupação do posto de trabalho e também o retorno, né, quando ele sai do trabalho e volta para casa. Inclusive, quando fornecido aqui pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho. Então, antes, né, a gente tinha essa hora in itinere aqui, onde era computado como hora de trabalho. A lei lá sobre o acidente de trabalho ainda está vigente, está da mesma forma. Então, para fins previdenciários, o tempo de deslocamento aqui de trabalho para casa, casa-trabalho, ainda é considerado sim acidente de trabalho, tá? Mas para a lei trabalhista aqui, isso foi omitido. Então, o empregador, por mais que ele forneça esse transporte, ele não é mais responsável é, ele é responsável por acidente de trabalho, mas ele não computa mais aquele tempo como hora de trabalho, como tempo à disposição, tá? Aqui houve uma grande mudança por conta da reforma trabalhista. É. Sobre Bom aviso dia, aqui. professor. Bom dia. E aí, Alcides, tudo certo? Não, Alcides não, Rizomar. Oi, pode falar. Esse assunto aí, professor, é aquele que a gente abordou na aula passada, né? Que até eu falei, eu abordei para o senhor, né? No caso, o deslocamento do trabalhador de casa para o serviço ou do serviço para casa, é, aí está dizendo que é considerado acidente de trabalho, mas, porém, a nível de previdência, né? Não, não é a empresa, em tese, não seria responsável, né? De arcar com esses custos. Aí, Isso. aí eu pergunto, a lei vigente diz assim que até 15 dias de um acidente ou alguma coisa com o funcionário, a empresa banca. Após 15 dias, aí ele vai para a Previdência. Aí, se de repente, no percurso de casa para o trabalho ou vice-versa, aconteceu um acidente, mas que o trabalhador não necessita ultrapassar os 15 dias. Aí a empresa banca esses dias? Isso, a empresa banca. Esse questionamento é um questionamento previdenciário, tá? Mas a empresa banca sim. Vamos tentar destrinchar esse tópico então. Né? Quando você perguntou naquela aula sobre isso, é porque a gente tem realmente duas correntes aqui que efetivamente causou uma discórdia por conta dessa reforma trabalhista. O que é que dizia a lei trabalhista e a lei previdenciária? Que a hora do trabalho, que quando ele é fornecido, né, pelo empregador aí, aquele caminho que a gente vai, que a gente faz, ele é tempo à disposição do trabalhador e também, né, para fins previdenciários, caso aconteça algum acidente de trabalho, o empregador vai ser responsável por isso, certo? Na reforma trabalhista tiraram o tempo à disposição, tá? Mas na lei previdenciária continuou. Então, para fins trabalhistas, esse tempo de deslocamento, né, para contar hora extra, né, a hora de trabalho, jornada de trabalho, nada disso se computa mais na jornada de trabalho, tá? A minha hora de trabalho só começa quando eu vou lá, quando eu entro e bato o ponto. Esse caminho que a gente tem não é mais cobrado como hora efetivamente trabalhada. Agora, se acontecer um trabalho, se capota o caminhão lá, acontece alguma coisa e o cara se acidenta, para a lei previdenciária isso ainda é válido, tá? Existem alguns doutrinadores que falam, né, que essa lei previdenciária foi revogada tacitamente
pela reforma trabalhista, tá? Mas outros entendem por conta do princípio da proteção do trabalhador que isso ainda está vigente. Então há esse conflito ainda doutrinário. Mas a lei ainda existe lá, a previdenciária não foi revogada, né? Por isso que gera essas questões. E lá dentro da lei da Previdência fala, isso é para geral, tá? Que o empregador, né, por qualquer problema atestado, então, aquela coisa até 15 dias, ele suporta essa pressão. Se for algo que seja muito complexo, né, que demande mais tempo de descanso, de repouso, de recuperação, aí sim é encaminhado para a Previdência. Então, o empregador ele suporta esses atestados, né, até 15 dias. Depois de 15 dias aí tem que ser Previdência Social, tá? Então, eu espero que tenha tirado essa dúvida aí, porque isso é para tudo da Previdência, tá? Teve um tempo que houve algumas MPs que esse prazo até mudou de 15 para 30, mas aí como ela não foi para frente, ficou esse prazo de 15 dias mesmo. Mas vocês vão ver isso com mais calma também lá em Previdenciário, tá? Porque aqui realmente essas questões, ela mistura um pouco com o trabalho previdenciário. Mas foi muito bom o seu questionamento, tá? Espero que tenha resolvido aí sua dúvida. Valeu, professor. Valeu. Valeu, Ajudou valeu. sim. E aí o sobreaviso, pessoal, né? Como disse, é aquele tempo efetivo que a gente está em casa. Aqui eu trouxe, né, para a gente lembrar que ele, para a lei, ele é feito para o ferroviário. Só que por analogia, né, a gente se aplica aqui ele para todos os demais, inclusive o eletricitário, um monte de gente aqui, né? Os médicos, os enfermeiros trabalham aqui sob aviso. Tem também os aeronautas, os pilotos. Então tem muita gente aqui que trabalha sob aviso, tá? Em casa, aguardando ser chamado para o serviço. 5 aqui, ó. A duração máxima do tempo sobreaviso é de 24 horas. Pronto. Então a gente tem uma diferençazinha aqui do sobreaviso, né, e da prontidão. No sobreaviso a gente tem 24 horas, na prontidão a gente tem apenas 12. Como eu estou em casa, eu recebo apenas um terço da hora, tá? Quando eu estou no trabalho de prontidão, eu recebo 2 terços da hora. Então, há uma diferençazinha aqui clara entre sobreaviso e prontidão. Tópico 6 aqui, né? O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza regime de sobreaviso. Então, o fato da empresa deixar aí um celular com o empregado não quer dizer nada, tá? A questão mesmo é o controle. Quando o cara tá saindo para casa, aí o chefe diz assim, olha, fica com o celular ligado aí que eu vou te ligar a qualquer momento, tá? Você tá aqui sobre aviso. Então, só entregar o celular em si não quer dizer nada, mas se houver esse controle, né, esse pedido, esse esquema de jornada, então vai ter sim sobreaviso. Todavia, aqui, ó, considera-se em sobreaviso o empregado que à distância é submetido a controle patronal. Então, esse controle tem que existir por instrumentos telemáticos ou informatizados. Esse termo telemático já está meio ultrapassado, tá? Mas como a lei usa muito, então a gente ainda utiliza ele e ainda cai em questões. Então, tá, informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Então, o cara está em casa lá só aguardando, né, esse chamado. Tópico 7. Aplica-se analogicamente o Instituto sobre Aviso aos eletricitários. Então, tem essa previsão expressa também. Às vezes, algumas questões pedem, algumas questões objetivas, só para que vocês não esqueçam isso. Tópico 8, né? Prontidão é o tempo gasto pelo ferroviário que fica nas dependências da estrada. Mais uma vez, né? A lei traz aqui a previsão para ferroviário, mas de forma analógica a gente aplica aos outros, tá? Escala de prontidão será no máximo de 12 horas e a nossa remuneração aqui é de 2 terços do valor da hora, um pouco maior do que 1 terço do sobreaviso. Tópico 10, né? Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária, né, como hora extra, as variações de horário no registro de ponto não excedentes a 5 minutos, observado o limite máximo de 10. Então a gente tem aqui uma tolerância, tá? Um limite aqui de entrada de até 5 minutos na saída e na entrada, tá? Então, essa tolerância aqui, ela se limita a 10 minutos diários. Mais do que isso, pessoal, aí já vai ser computado aí hora extra. Começa a ser computado hora extra, tá? Então, o cara aí que ficar mais tempo no trabalho, né, depois do horário, isso aí não pode, tem que ser observado esse limite diário de 10 minutos, tá? Nem pode ser descontado, nem pode ser computado. Então existe uma tolerância aqui tanto de entrada como de saída, tá?
o limite é 10. Excedido o limite residual previsto de 5 minutos, todo o tempo será considerado como hora extra. Então, nada demais, né? Já vimos aqui no outro tópico. Tudo vai vir hora extra se ficar à disposição do empregador. A gente viu ontem até, né, no intervalo, que se o cara inventa uma hora extra aí, né? Vamos fazer uma happy hour aqui, vamos beber, né? Vamos beber aqui no trabalho. Então, todo mundo vai beber uma cervejinha no final da tarde e tal, mas aí o empregador pede para você ficar mais meia hora, mais uma hora. Você vai ficar, né? Porque você não vai fazer essa desfeita, mas esse tempo à disposição aí conta como hora extra, tá? Porque todos esses intervalos não previstos, né, conta-se como um excedente aqui, né? Ninguém é obrigado a ficar depois do horário de trabalho. 12. São obrigados a manter o controle de jornada, o controle de ponto, né, tá aqui, os estabelecimentos que contêm mais de 20 empregados. Então, cai muita pegadinha de prova, né, falando que o empresa tem 20 empregados. Ela tem a obrigação de ter o controle de ponto? Não, né, tem que ser de 21 em diante, mais do que 20 empregados. O empregador doméstico, por sua vez, é sempre obrigado a conservar o controle de ponto, independentemente do número de empregados. A gente ainda vai ter uma aula só sobre empregado doméstico, tá? Mas fica aqui essa observação também. Então, o controle de jornada aqui de ponto é obrigatório quando eu tenho mais do que 20 empregados. Ah, eu vi Julieta agora. Bom dia, Julieta. Tudo certo, né? Tópico 13 aqui, né? Os nossos 75 tópicos. Não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, quando o empregado, por escolha própria, buscar. Aqui é aquela questão de tempo à disposição do artigo 8º que eu falei para vocês, né? Quando ele buscar, tá péssima, né? Proteção pessoal, né? Cadê? Chuva, higiene pessoal. O cara acabou o trabalho e tá lá estudando, né? Tem aqui, ó, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, ou somente ficar conversando conversa fora, né? Jogando conversa fora aqui, falando besteira, contando mentira. Tudo isso aqui que ia acontecer, né? Dentro da dependência, né? Mas que tenha relação com essas obrigatoriedades aqui, não conta como tempo à disposição, tá? Pronto, fica até mais fácil para acompanhar lá, tá? Então, esse, né, por escolha própria, que proteção pessoal, o cara acha que está tendo muito assalto, está esperando lá o Uber ou o transporte, alguma coisa, né, prefere ficar dentro da empresa para não ser assaltado, ou mesmo, né, tá lá estudando para alguma prova da faculdade, dentro do trabalho, mas depois do tempo, né, tudo isso aqui não é considerado tempo à disposição. Isso a gente viu bem no começo, né? Só para revisar aqui, realmente tem coisa que a gente vai esquecendo se a gente não relembrar, né? Tópico 14. É ônus do empregador que conta com mais de 20 empregados controlar a jornada deste. Então, né, aqui, mais uma vez, quando o cara tem 21 em diante, tem que controlar. Caso contrário, inverte-se o ônus da prova. Cabe ao empregador comprovar que o empregado não trabalhou durante o tempo alegado. Aqui é uma questão processual, tá? Nessa questão de ônus da prova, de inversão. Se o cara não tem um controle, ele que vai ter que provar aqui que o empregado realmente não fazia parte, né, desse quadro aqui, que geralmente ele vai alegar, né? O cara processa isso, não, ele não é meu empregado, não. Pois mostra aí seu livro de ponto, não tem não. Aí tem não, pois você que prove aí que esse cara não trabalhou para você. Agora você vai ter que provar. Antes era o cara, né? Agora é você. Inverteu o ônus da prova aqui. 15. Os registros de ponto uniformes, ponto britânico, são inválidos. É aquele ponto, pessoal, a gente também conversou sobre isso, né? O cara, todo mundo da empresa tem 30 funcionários, todo mundo entra 8 horas e sai 5 horas da tarde, né? Todo mundo entra 8, sai 11, volta 1 hora e sai 5 horas da tarde. Todo mundo aí entra exatamente igual. Então esse é o ponto britânico. Todo mundo é muito pontual, né? Tão pontual de um jeito que todo mundo entra exatamente da mesma forma. Isso não é aceito pela jurisprudência já tem um tempo, tá? O pessoal faz isso, né? Às vezes na pressa, mas é normal você ter 1 minuto de atraso, você entra 1 minuto antes, 2 minutos antes, né? Não dá para ser todo mundo entrou 8 horas exatamente igual, né? Isso aí é bem estranho, bem esquisito. Então, a jurisprudência já não aceita isso há muito tempo. Tópico 16 aqui. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, né, o horário dos empregados poderá ter controle, constará do registro manual, mecânico ou eletrônico. A gente viu ontem também que teve os excluídos da jornada de trabalho.
Ontem, né, para a noite, quarta para quem estava de manhã. E aí, dentre essas pessoas, tem o empregado que trabalha fora, né? O caixeiro viajante. Agora, como eu falei, se houver a possibilidade de controle desses caras, eles vão ter sim jornada normal, tá? De 8 horas, controlado, almoço, tal, intervalos, tudo. Hora extra. Agora, se não tiver como controlar esses caras, aí sim eles serão excluídos da jornada de trabalho. Não tem depois como eles virem demandar na justiça e cobrar aqui hora extra, né? Cobrar tudo que tem nesse capítulo de jornada de trabalho, porque eles são excluídos da jornada de trabalho. E assim é o gerentão, né, o gerente geral de agências, de empresas. Eu trouxe o exemplo do bancário, né, mas o gerentão é para tudo, o gerente de padaria, o gerente de filial. No Iguatu abriu uma nova padaria aqui, Tropical Pães, né, já existia um, abriu uma segunda filial. O gerentão aqui, né, o que manda nessa filial, também está excluído da jornada de trabalho, né, porque ele trabalha geralmente mais do que os outros, assim, entre aspas, né? Porque ele é o representante, ele faz visita, ele faz, enfim, tem outras atribuições que o subordinado, que o empregado normal não tem. Então é bem diferente. E também tá fora da jornada de trabalho o teletrabalho, tá? Também não dá para cobrar hora extra dessa galera aí. Tópico 17. É ônus do empregador que conta com mais... Vixe, eu acho que eu repeti, ó. Então tivemos aqui um errozinho. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho não têm jornada controlada, logo não fazem jus à hora extra. Então o cara vai fazer aqui um combinado, né, um valor bacana de salário para poder realmente não ter aqui esse controle de horas. A gente viu que o gerentão recebe pelo menos 40% em cima do salário, né? Então ele tem uma remuneração relativamente alta. Tópico 19. Os gerentes exercentes de cargo de gestão, os diretores, chefes de departamento ou filial, desde que tenham um salário de pelo menos 40% superior ao cargo efetivo, também não se sujeitam ao regime de limitação da duração do trabalho, salvo se efetivamente tem a jornada controlada pelo empregador. Então, aqui o gerentão, né, tá fora, o artigo 62, inciso 2, tá? Ele fala aqui do gerentão, que é o gerente geral. Tópico 20. A estes empregados não sujeitos a controle de horário, não se aplicam as horas extras. Então, mais uma vez, né, deixando claro que quem está fora, quem está excluído da jornada de trabalho, não tem como cobrar hora extra, não gozam aqui das horas extras. Não se aplica hora extra, descansos trabalhistas, adicional noturno, hora reduzida noturna, mas fazem jus, entretanto, ao descanso semanal remunerado garantido pela CFRB. Então, por mais que eles trabalhem muito aqui, né, tem várias diferenças aqui entre os empregados normais. Está garantido aqui pelo menos o descanso semanal remunerado, que é um dia lá que vai ficar de pernas para o ar, que dura 24 horas. 21 aqui. Os empregados em regime de teletrabalho não estão sujeitos às normas que limitam a duração do trabalho, salvo se efetivamente tem a jornada controlada pelo empregador. Então, sempre tem essa observação, né? Se der para controlar, aí beleza, né? Mas se não der para controlar, esses caras geralmente estão fora do limite de trabalho, fora aqui da jornada. 22. Aqui é o conceito, tá lá no 75, artigo 75C. Ou é B? Não, C. 75C da CLT. Aqui são dois requisitos, né? Alguns falam que são três para ser teletrabalho. Primeiro, trabalhar fora das dependências do empregador. Segundo, utilizar a tecnologia de informação ou de comunicação. Então, para que seja teletrabalho, tem que ter pelo menos esses dois requisitos aqui, tá? Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constitui como trabalho externo, né? Não sendo caixeiro viajante, o resto está dentro. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado, né, reuniões, não descaracteriza o regime de trabalho. Então o cara vai lá uma vez perdida para fazer uma reunião, para entregar alguma coisa, isso por si só não descaracteriza o regime de teletrabalho, tá? O cara vai continuar sendo teletrabalho fora da jornada do trabalho aqui, sem cobrar hora extra, mas trabalhando de casa ou de onde ele quiser. 23 aqui. O regime de teletrabalho deverá constar expressamente no contrato de trabalho, que especificará as atividades, né, que o empregado realizará. A gente tem aqui, inclusive, né, que alguns acordos aqui
sobre manutenção, sobre gastos, né, de material. Tudo isso aqui vai ter que ser previsto no contrato de trabalho, tá? 24. É válida a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes. A alteração deverá ser registrada em aditivo contratual. Vai porventura, né, aconteça uma mudança, como aconteceu aqui com a gente na pandemia, em vez de demitir, né, eu boto todo mundo para casa. Então, eu vou ter que fazer aqui, né, uma alteração no contrato do trabalho, um aditivo contratual, para que todos aqui possam realmente trabalhar em casa e assegurar aqui esses direitos que a CLT prevê. 25. Constitui prerrogativa do empregador alterar o regime de teletrabalho para o presencial, desde que assegure o prazo de transição de no mínimo 15 dias. A alteração deverá ser registrada em aditivo contratual. Aqui é o contrário, né? O cara está em teletrabalho e precisa voltar para o presencial. Ele precisa, segundo aqui a nossa legislação, dar um prazo de 15 dias para o cara se adaptar. Ah, eu vou ter que voltar? Pois tá bom, deixa eu ver aqui como é minha rotina está toda alterada aqui, está tudo diferente. Me dê esses 15 dias aí no mínimo para eu poder me organizar para que eu volte realmente às minhas atividades presenciais. Então, tem também esse prazo aqui de mudança, tá? Tópico Professor, 26. Oi. nesse tópico, volta aí o tópico 24. Esse tópico 24, Bom. aí o empregador, quando há essa mudança no contrato que coloca o pessoal para casa, ele também pode diminuir o salário? Pode sim, tá? Como houve uma mudança aqui, tá? Antes não podia. A gente viu aqui que no comecinho tem um princípio da irredutibilidade salarial, tá? Então, o empregador de maneira alguma poderia fazer alguma redução salarial. Só que aí houve algumas medidas provisórias, aqui pelo menos no tempo da pandemia, né? Onde autorizaram aqui uma redução temporária, tá? Essa redução, antigamente, só poderia ser feita por negociação coletiva, ou acordo ou convenção. Porém, por conta desse período aqui extraordinário de pandemia, houve aqui essas MPs que mudaram um pouquinho a coisa. Só que algumas, a maioria já saiu, já perdeu a validade, tá? Mas durante esse nosso período pandêmico, realmente houve essa possibilidade de redução, tá? Houve a possibilidade de suspensão contratual, né? Tudo que pudesse ser feito para que não demitisse o empregado, tá? Tá, total, total. É porque assim, ó. Primeiro, quando o Herbert disse aqui, né, afirmou, considerou que vai contra todos os princípios trabalhistas. Na verdade, toda essa reforma trabalhista de 2017, onde incluíram essas coisas a mais aqui, tudo isso, a maioria das disposições são contra os princípios consolidados, né? Então, a gente tinha todo um raciocínio jurídico aqui bem elaborado, né? Proteção ao trabalhador, primazia da realidade, alteridade, irredutibilidade salarial. E aí veio a reforma e mudou algumas coisas, né? A gente viu aqui que se a gente pensasse teletrabalho antigamente, o empregador é responsável por tudo. Agora não. Ele pode até contratar isso com o empregado e o empregado ficar custeando algumas coisas. Isso aqui não existia isso antes, tá? E aí com a pandemia em si, 2019, 2020, né? Houve realmente algumas medidas onde tudo que já estava meio atravessado mudou também, tá? Eu não estou falando sobre elas agora, especificamente, Alcides, porque muitas delas já perderam a validade, tá? E aí nos momentos devidos, nos tópicos devidos, a gente vai citando o que está valendo e o que não está valendo, tá? Eu só não estou falando aqui em redução agora porque isso já passou, tá? Mas se a gente estivesse vendo isso no ano passado, aí ia estar tudo diferente, tá? Mas já passamos por isso, né? Em tese já passamos, então voltou mais ou menos à normalidade aqui, tá bom? Mas foi muito bom a sua intervenção aí para a gente poder aprofundar um pouquinho esse tema de teletrabalho, que é um dos temas que cai bastante em prova, inclusive segunda fase de OAB de trabalho, tá? Cai bastante. Vamos para o tópico 26 então. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos, infraestrutura, né, prestação do trabalho remoto, bem como reembolso de despesas pelo empregado serão previstos em contrato escrito. Então aqui, ó, essa foi a disposição do 75D. Agora no teletrabalho, se a gente seguir essa alteridade, né, o risco é do empregador. Aqui não, no teletrabalho vai aqui contra tudo e todos, né? Que eu posso até mesmo delegar isso ao empregado, né? Essas despesas, reembolso, tudo isso aqui vai ser adaptado com o contrato, tá?
Tais utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, pelo que não integram a remuneração do empregado. Depois da prova, a gente vai ver um tópico que chama salário e remuneração. A gente vai entender direitinho como funciona essa questão de salário, tá? O que é salário, o que é remuneração. Então, vai ver o que é que eu posso receber que não integra salário, o que é que eu recebo e é luxo ou não é. Então, por enquanto, a gente... Não, essa parte de salário não, tá? Essa parte, até contrato escrito, sim. Tá? Essa parte de baixo aqui, ela entra no tema salário e remuneração. Então isso aqui não tá. É porque é só um detalhe a mais, tá? Então não vou cobrar, não vou cobrar isso não, tá? É só mesmo um detalhezinho. Com- Eu não entendi, Ian. Deixa eu ver aqui o que você tá botando que sumiu aqui. O exemplo de 15. Foi. Eu usei esse exemplo aí dos 15 mil. Né? O cara recebe 15 mil, é um salário bem alto, né? O cara diz: não, rapaz, eu vou ganhar só 15 mil e ainda vou ter que ter o meu reembolso. Eu vou deixar de miséria, eu vou dar os 16 mil aí para que vocês recebam. Foi esse exemplo mesmo que eu usei, tá? Essa parte final não, tá? Essa parte final aqui, ela entra mais em salário e remuneração. Não possui natureza salarial. Que é um luxo aqui, tá? Em tese aqui. Mas depois a gente vê essa parte com mais calma. 27. É possível a fixação por lei de jornadas especiais de trabalho, conforme as peculiaridades da atividade desenvolvida por determinada categoria. A gente tem aqui bancários, né? Temos o advogado mesmo, com várias previsões diferentes aqui. Temos alguns intervalos diferentes, né? Para caixa bancário, trabalhador que trabalha em minas e subsolo, câmara fria, que mais? O período de amamentação, a gente não tem algumas disposições diferentes aqui, a depender da função e das pessoas, tá? Então é possível sim a fixação por lei de jornada especial de trabalho. Qual é a jornada do bancário, pessoal? Aquele bancário normal, 6 horas, né? Até o limite de 30 horas semanais. Vamos passar aqui. 28. O empregador deverá instruir os teletrabalhadores de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Então, o cara que emite, né, diz que está orientando, e o empregado aqui diz que está entendendo. Né? É um acordo aqui mútuo. Né? Um diz que está mandando você se cuidar e o outro diz que está realmente recebendo essas orientações. Se comprometerá a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. É um negócio aqui bem esquisito, mas tudo bem. 29. A jornada normal de trabalho para os empregados, em geral, né, são 8 horas diárias e 44 semanais, que está mais batido, né, do que prego aqui em construção. 29. Opa, 29 e 30, né? A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, em casas bancárias, na Caixa Econômica, para aqueles que operam exclusivamente no caixa, será de até 6 horas. Aqui é o escriturário comum, né? Tem uma jornada normal de 6 horas. Fazendo um total de 30 horas semanais. Podendo ser pactuado de jornada superior. Esse superior aqui, né, vai chegar ao limite aqui de 8 horas diárias e 40 semanais. Às vezes tem umas pegadinhas que diz que pode ser 8 e 44 horas semanais, mas esse bancário aqui não trabalha sábado, tá? É um sábado não remunerado, então a jornada dele acaba sendo no máximo 40 horas semanais. 31. A jornada especial do bancário, que opera exclusivamente no caixa, não se aplica aos que exercem funções de direção, gerência ou fiscalização. Eu acho que ele está citando aqui o gerentinho, tá? Está falando aqui um pouquinho do gerentinho. Ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja um terço. Isso, ó. O gerentinho, né? O gerente intermediário, o diretorzinho, o fiscalzinho aí, tudo inho aqui, ele recebe apenas um terço a mais, tá? O gerentão lá recebe 40% a mais. Então tem essa diferença aqui básica, né? Pelo salário e pelas funções aqui. O gerente geral da agência bancária não está sujeito ao controle de jornada de trabalho, mais uma vez, né? Enquadrando-se na regra do 62, inciso 2. Não tem como ele cobrar, chorar, dizer que fez muita hora extra. Ora, tu ganha muito, né? Tu ganha pra caralho, tu ainda quer reclamar de hora extra? Que é isso? 33. O caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança. Tá? Se perceber, gratificação igual ou superior a um terço do salário do posto efetivo. Essa remuneração aqui apenas a maior responsabilidade do cargo. O que está dizendo aqui, de forma resumida, tá? Que às vezes o cara
ele tem uma função a mais, tá? Ele é um caixa executivo, não é um caixa simples, tá? É um caixa executivo, ele tem algumas atribuições a mais. Só isso, tá? A mais aqui e tal. Por mais que ele receba uma gratificação, não quer dizer que ele seja chefe, gerente ou gerentinho não, tá? Não quer dizer nada não, ele só está com algumas atribuições a mais e está recebendo aqui um pouco mais por isso, tá? 1/3 por isso aqui. Essa remuneração, né, apenas ela é justa por conta da responsabilidade do cargo e não, né, exime aqui da questão das 2 horas extras extraordinárias, tá bom? Show. Não exime ele. 34. É de 6 horas a jornada para o trabalho realizado em turnos ininterruptos. O que é o turno ininterrupto? É aquele trabalho, né, que o cara trabalha hora de dia, hora de tarde, hora de noite, né? Vai depender mesmo do serviço dele. Então, esse é o turno ininterrupto de revezamento. Trabalha 6 horas, salvo negociação coletiva, quando poderá ser ampliada para 8. O elasticimento da jornada, todavia, não pode ser pactuado de forma retroativa. Então, né, se eu vou esticar aqui a jornada dele, eu não posso, né, voltar aqui, trazer o que já passou, né, só daqui para frente. Então eu não posso cobrar o que já passou. Negociação coletiva é dali para frente. Enquadra-se no regime de turnos ininterruptos o empregado que trabalha em turnos alternados, ainda que em 2 turnos de trabalho que compreendam no todo em parte horário diurno e noturno. Então, se o cara trabalha hora de manhã e hora de noite, mesmo não trabalhando às vezes hora de tarde, né, em 2 turnos diferentes, já caracteriza aqui o turno ininterrupto. Pessoal, a empresa precisa ser turno ininterrupto ou só depende do empregado? Então, aqui só realmente depende do empregado, tá? A empresa pode ter seu horário até meia-noite, normal, ou até 10 horas da noite, mas se o trabalhador trabalha de forma ininterrupta, de revezamento, ele vai ter direito sim a essa jornada reduzida de 6 horas. 36. A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação dentro de cada turno, né, ou intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas. Então, o cara vai ter direito aqui a almoçar, né, 15 minutinhos, alguma coisa, vai ter direito aqui ao repouso semanal de 24 horas. Isso por si só, né, não acaba com o turno ininterrupto. O cara vai continuar ainda fazendo parte desse sistema. 37. O empregado demitido tem até 2 anos para ingressar com a ação trabalhista, podendo cobrar os últimos 5 anos. Essa aqui é uma observação muito importante, tá? Quando o cara sair e for demitido, né, o direito não socorre a quem dorme aqui. Então, ele precisa já se programar para entrar o quanto antes com essa ação, porque na medida que ele vai demorando a entrar, vai prescrevendo também o tempo, né, das verbas que ele pode cobrar. Então, ele tem 2 anos para frente para cobrar e também pode cobrar os últimos 5 anos. Se ele demorar 2 anos para entrar com essa ação, né, ele vai perder 2 anos lá atrás de retroativo. Então, tem que ter muito cuidado aqui realmente com a intenção de entrar com essa ação trabalhista. Ah, mas o cara trabalhou 10 anos, 20 anos. Pois é, pessoal, tudo aqueles 15 anos para trás aí tá perdido, tá prescrito, tá? Só vai poder cobrar aqui as verbas relacionadas aos últimos 5 anos. É uma proteção aqui dupla, né? Para o trabalhador e também para o empregador. Se demorar demais na empresa, aquele comecinho lá que você foi explorado, quase escravo, não vai contar nada. Turno fixo em empresa, tópico 38, né? Turno fixo em empresas que funciona ininterruptamente não dá direito a jornada especial de 6 horas. Então, assim, se você trabalha 8 horas, né, por dia, né, normal, turno fixo de 8 horas, né, trabalha 4 de manhã, almoça, volta à tarde, e a empresa que fica lá no turno ininterrupto, você não tem direito à jornada reduzida de 6 horas, tá? Você é um empregado normal. E a empresa, né, ela funciona por turnos ininterruptos, mas ela fixa a jornada do empregado normal. Trabalham até 5 horas, quando for 5 horas entra mais uma galera, trabalha 8 horas, quando acaba entra mais uma galera, trabalhando mais 8 horas. Então assim, a empresa não para, mas a jornada é fixa do empregado. 39. O que vale para a caracterização do turno ininterrupto... Ô, professor, Oi. desculpa aí, eu não sei se... Desculpa aí lhe interromper. Tá bom. Eu não sei se o senhor já explicou, mas nesse tópico aí, 37, o empregado demitido tem até 2 anos para ingressar com ação trabalhista, né? Isso. E se o próprio empregado pedir a demissão e ele lá na frente notar que poderia
alguma coisa faltou de direito, ele pode também Não, solicitar? é o seguinte, ó. A gente vai ver no final ainda, aqui, que existem duas formas da gente sair, né? Ou a gente é botado para fora, ou a gente pede a demissão. Quando a gente é botado para fora, que pode ser a justa causa ou sem justa causa, né? A gente vai ver que tem algumas implicações aí. Às vezes o cara é obrigado a pedir para sair e depois ele entra com o que a gente chama de rescisão indireta. Ele sai, né? Ele tá tão estressado que ele pede para sair, tá nem aí, mas depois ele bota a cabeça no lugar e vai cobrar o devido, tá? Se ele tiver entrado com ação, né? Entrou lá com ação, esqueceu de alguma coisa, né? Esqueceu de alguma coisa. Aí já era, tá? Aí já era. Se passar o tempo depois, ele não vai poder cobrar, não. Tá? O prazo da lei é muito claro, né? Ele tem 2 anos quando sair para cobrar. Se ele não Certo. cobrar, Então, não. mesmo ele pedindo demissão, e se ele sentir falta que tinha direito a alguma coisa, ele pode pedir até 2 anos, não é isso? Pode pedir até 2 anos. É isso Por que eu exemplo, queria eu, entender. eu já vi algumas ações que o advogado, por exemplo, entrava com pedido de hora extra separado das verbas trabalhistas normais, tá? Porque a hora extra ela é um pouco mais difícil de calcular. Você vai pegar um histórico todo passado, né? Calcular, chamar a testemunha para ver aquele tempo de trabalho. A hora extra, para ela calcular, como ela acontece recorrentemente, né? Todo dia, às vezes, o cara cumprir uma hora extra. Então, para calcular isso, é um pouco mais complicado. E aí muitos advogados, eu já vi muito isso acontecer, né? Eles cobram a hora extra em uma ação separada. Mas isso aí depende da pessoa, tá? Pode cobrar tudo no bolo só, pode cobrar separado. Respeitado o prazo de 2 anos, isso não tem problema não, tá? Pode cobrar de boa. É porque muita gente separa só para poder mesmo não misturar. Para uma parte, por exemplo, o cara cobra só em uma ação os salários atrasados, o 13º e as férias. É muito mais fácil de calcular, né? E aí a ação sai mais rápido. A hora extra não, a hora extra é um pouquinho mais trabalhoso, tem testemunha. Talvez o cara pede, sei lá, 100 horas extras, mas quando vai lá pro processo só consegue comprovar 20. Então é mais demorado, é mais complicado. E às vezes o cara não quer misturar na mesma ação isso tudo. Tá? Então, acontece isso mesmo de o cara entrar depois ou entrar em duas ações separadas, mas tem que respeitar sempre o prazo, tá? Muito boa intervenção aí. Vamos para o tópico 39 então. O que vale para a caracterização do turno ininterrupto é se o empregado labora nessa forma e não se a empresa funciona de forma ininterrupta. Então, o que importa aqui é se o turno ininterrupto é para o empregado, tá? Não é a empresa que a gente avalia aqui se é ininterrupto, tá? É se o trabalho é ininterrupto. Se o cara trabalha horas de dia, horas de tarde, horas de noite aqui. Tópico 40. A jornada normal do advogado empregado é de 4 horas, tá? Diárias e 20 semanais, conforme o estatuto. E aí a gente tem aqui algumas implicações, né? A hora extra do advogado é 100 horas, ó. É 100% no mínimo, tá? De adicional. O adicional noturno começa 8 horas da noite, né? Diferente do normal, que é 10. E esse adicional noturno dele é de 25%. Então, a gente tem aqui o advogado empregado tem algumas implicações aqui extras, né? O bichão aqui para o OAB. E aí às vezes cai uma questão que mistura ética com trabalhista e quem tiver por fora disso, né, se lasca todinho. Mas agora vocês não vão errar mais isso. 41. O advogado empregado de banco, pelo simples exercício da advocacia, não exerce cargo de confiança, não se enquadrando aqui no gerentinho. Tá? Eu vi aqui algumas ações, e é por isso que esse entendimento foi consolidado, tá? Que bancário também faz concurso para advogado, tá? Então, às vezes tem lá o advogado empregado do banco, tá? E aí, por ele ser advogado e se achar muito, né? Que advogado é bicho que se acha. E aí, será que esse cargo de advogado é um cargo equiparado ao gerente geral, ao gerentinho? E aí vem aqui para dizer que não. Isso aqui é o entendimento de uma súmula, tá? Que o advogado empregado, né, só por ser advogado, ele não exerce nenhum cargo de confiança, não, tá? Ele é um empregado comum. Então, acontece muito isso aqui também. O pessoal se acha muito. Vamos lá, né? O trabalho. Professor, Oi, pode falar. me tira outra dúvida também. No caso do advogado, certo? Nesse caso aí das 4 horas, nos dois sentidos, tanto ele tendo vínculo trabalhista, como ele, vamos supor, seja comissionado em alguma repartição. Não, ó.
Mas vamos lá. Essa questão de repartição pública, tá? A CLT, mais uma vez, não se aplica aqui em nada à repartição pública, tá? Não se mistura uma coisa com a outra. Mas, o que acontece? Como essa previsão está no Estatuto da Ordem, as legislações geralmente respeitam isso. Por exemplo, foi criada aqui no Ceará uma lei onde existe um piso salarial para advogado, tá? Agora eu não me lembro exatamente o valor, mas se não me engano o piso salarial é R$ 2.000, alguma coisa assim, 2.100. Posso até pesquisar isso para passar para vocês, aqui no Ceará. E aí, só porque existe esse piso do advogado privado, tá? Não quer dizer que o salário do advogado público, né, que trabalha em repartição pública, vai ser R$ 2.000, não, tá? Então, vai depender muito da legislação de cada município ou de cada estado aí, para dizer qual é o tempo de trabalho desse advogado empregado, tá? Ou desse empregado aí comissionado, como você está falando, tá? Aí vai depender muito. Agora sim, vamos pensar assim, que a Câmara Municipal de Icó aí, ela terceirizou o serviço, né, contratou um escritório de advocacia e dentro desse escritório há vários advogados, né? Todos esses advogados empregados, ele tem um trabalho de 4 horas, tá? Então, se porventura o advogado X for prestar o serviço um dia, o advogado Y, né? Todos eles vão cumprir uma jornada de 4 horas, porque na lei trabalhista é isso, né? A lei trabalhista do privado é isso, tá? Agora eu, por exemplo, eu sou procurador do município lá de Mombaça e meu horário também é 4 horas, tá? Porque na lei lá do município diz que minha jornada é 4 horas. 4 horas diárias e 20 semanais. Beleza? É porque a Na, minha na, lei lá do na município diz lei, isso. então, no município tem a lei, né? Isso. Mas quando não se tem, aí se Aí faz é porque você falou do comissionado, né? Vamos lá. isso. O comissionado, primeiro que o advogado não pode ser nem comissionado, né? Porque não é uma função de confiança, gerência e assessoramento. Mas vamos para a prática. Na prática, qualquer cargo comissionado, ele possui dedicação exclusiva, tá? O cargo de confiança, isso na administração pública. O cargo de confiança, a função de direção, eles possuem dedicação exclusiva. Eles não podem ter nenhum outro vínculo, inclusive, com nenhum outro município. Porque geralmente na Não lei. é, eu falei comissionado de uma forma, no sentido mais, sabe, assim, para abranger mas, tipo assim, existe a vaga do advogado, por portaria, né? E, e exerce. Eu só queria saber se enquadrava no mesmo É tipo de esquisito horário. isso, porque assim, os únicos cargos comissionados possíveis para advogado é o procurador-geral e o procurador adjunto, que é o chefe da repartição, tá? O chefe da repartição ele pode ser comissionado, ele é de livre nomeação e livre exoneração, tá? Mas os advogados internos devem ser todos concursados. Ou então aconteceu aí alguma contratação de uma terceirizada que está aí prestando esse serviço de assessoria. Mas é porque eu sei o que acontece em muitos municípios, né? Os caras criam uns cargos lá comissionados de assessor jurídico e começam a nomear um monte de gente. Vamos pensar então que esse assessor jurídico seja um cargo em comissão. Ele tem dedicação exclusiva, tá? Geralmente tem dedicação exclusiva. Então, ele pode trabalhar 4, 8, 10 horas, que como ele recebe proporcional a isso, né? Dedicação exclusiva, geralmente o cara recebe muito, então ele aí tá dentro dessa questão aí, tá bom? Mas não vamos misturar aqui CLT com poder público, não, tá? Se a gente misturar aqui o raciocínio de administrativo com isso aqui, é totalmente diferente, viu? Totalmente diferente. Vamos lá. 42. O trabalho extraordinário é lícito, né? Desde que respeitados os limites legais. Então a gente tem aqui, né, o limite legal de 2 horas diárias, tá? Geralmente, né? É cumprido esse excedente aí. O cara trabalha aí no máximo 2 horas diárias. Só que pode acontecer, né, de eventualmente o cara ter que trabalhar mais tempo, né? Até trouxe um exemplo do coquetel, que o cara trabalha até 5 horas da tarde, mas o coquetel foi até às 10 e o cara trabalhou o quê? 5 horas extras, né? Mas o limite é 2. E aí, eu vou pagar só as 2 ou eu pago as 5 horas? Eu pago as 5 horas extras, tá? Por mais que seja inválida, indevida essa prorrogação, se eu trabalhei, eu tenho que receber, tá? Eu não posso aí dizer o seguinte, não, o limite de hora extra aqui é 2. Você trabalhou 5, mas eu vou lhe pagar só 2. Oxe, foi tu que me botou para trabalhar e agora tu vai se utilizar da tua própria torpeza aí para poder não me pagar? Isso não existe não, tá? Então, ó, a jornada pode ser prorrogada por até 2 horas, mediante acordo individual, norma coletiva, né?
Aqui acabei avançando no tema, tá? O acordo individual pode ser escrito verbal ou mesmo tácito. Eu acho que aqui era um outro tópico aqui, tá? Tá aqui, ó. Vou pegar aqui. Eu acho que eu nem botei não aqui não. Mas ficou então como extra, tá? Se eu trabalho aqui mais do que 2 horas diárias aqui, por 5 horas, 6 horas num dia, foi necessário, isso aqui, tá? Esse a mais eu vou ter que receber aí. O limite é 2, mas se eu trabalhar, eu tenho que receber. Vamos ver aqui. Excepcionalmente, em caso de necessidade imperiosa, por motivo de força maior, para atender a realização de conclusão de um trabalho inadiável, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, poderá ser exigida aqui a prestação de horas extras até o limite de 12 horas diárias, independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, nesses momentos de força maior, aconteceu aqui um desastre, eu preciso da força de trabalho de todo mundo, né? Força maior aqui, ó, é conceituado como todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador. Então, se acontecer esse motivo de força maior aqui, né? Aconteceu aqui uma explosão e tá tudo pegando fogo. Eu preciso de todo mundo aqui trabalhando para a gente retirar o que pode. Então, isso é um motivo de força maior, tá? Ou então, para a realização de uma conclusão de um serviço inadiável, né? Chegou aqui, o cara trabalha com sorvete, chegou aqui uma carrada de sorvete. Se eu não botei sorvete todinho aqui, chegou 10 para 5, eu saía 5 horas. Se eu não colocar essa carrada de sorvete todinha aqui dentro do freezer, eu vou perder tudo. Então, é um serviço aqui inadiável. É a Carol aí que trabalhava com sorvete lá em Roraima. Então, isso aí é inadiável. Eu preciso botar o sorvete, senão eu vou perder isso, tá? É foda o cara chegar 10 para 5 quando eu tô saindo, mas acontece. Eu acho que eu contei para vocês um dia que eu fui no banco e o cara disse assim, eu cheguei cedo, mas eu fui atendido quase no horário que encerra o atendimento. O cara disse, só um minuto, eu vou só aqui dentro. Ele bateu o ponto lá no banco, né? E aí quando ele bateu o ponto dizendo que estava saindo, encerrou todo o sistema eletrônico dele. Tudo que estava aberto dele lá, o banco já desconectava automaticamente. Aí o cara voltou, cara, eu acabei passando meu dedo no ponto lá e desconectou tudo aqui. Você vai ter que ser atendido por uma outra pessoa. Eu disse, poxa, cara, tu foi lá no ponto sabendo que isso ia acontecer, tu botou que ia sair só para poder não terminar o atendimento. Aí é de lascar. Eu fiquei puto nesse dia. O cara tá lá atendendo. Aí disse, só um minutinho aqui. Pronto, botou o ponto lá e saiu. Simplesmente isso. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara, essa galera de banco realmente não gosta de atender ninguém, tá? Não, é foda. Banco é foda. Mas vamos lá. 46. Também as horas extras extraordinárias, prestadas independentemente de acordo, qualquer que seja o motivo, devem ser remuneradas com um adicional de no mínimo 50%. Show, isso aqui é tranquilo. Ao menor de 18 anos, só pode ser exigido o trabalho extraordinário em virtude de força maior, e ainda assim, quando o trabalho for imprescindível ao estabelecimento. Vamos ter também uma aula só sobre menor, tá? Aqui é uma observação aqui, só para lembrar que o 18 anos ainda está trabalhando, a gente não pode exigir muito dele não, tá? Não tem aqui trabalho noturno ao menor de 18 anos, não posso exigir aqui hora extra, apenas se for realmente necessário aqui no caso de força maior. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, só fica aqui essa observação por enquanto. 48. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Aqui é a compensação, né? A gente tem compensação por semana, por mês, tem também o banco de horas, né? Que a gente também já viu, o banco de horas de 6 meses e o banco de horas de 1 ano. Prestado o trabalho extraordinário, há 2 efeitos possíveis: remuneração das horas extras, com adicional de 50%, ou então a compensação de jornada mediante a diminuição em outro dia. Então o cara trabalha um dia 1 hora extra, em vez de receber muitas vezes a compensação, o cara tem uma folga, né? A gente viu até o exemplo que o cara trabalha 1 hora extra segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta e quinta, né? E no sábado, que ele teria que trabalhar 4 horas, ele nem vai. É uma compensação válida. 50. Todas as horas extraordinárias prestadas devem ser remuneradas, ou ainda, remuneradas? Ainda que a jornada suplementar tenha excedido o limite de 2 horas diárias. Então, tá aqui a observação que eu tinha falado lá, tá? Todas as horas extras extraordinárias devem, eu também, o que você ia fazer no estágio? Compensação? Cara,
Aí a gente, eu acho que a gente não tem essa previsão de compensação no estágio, tá? Mas como tem a questão do horário especial, né, por questão de provas, eu acho que tem como isso ser combinado sim, tá? Mas eu não lembro agora, eu vou ter que ver a lei de estágio, tá? Que é uma lei que eu pego pouco nela. É uma lei de 2008, mas eu acho que dá para fazer essa compensação mesmo, né, esse acordo aí com o chefe. Só não sei se está previsto na lei, mas eu acho que dá para fazer, tranquilo. E se não der, acontece de toda forma, né? Porque os caras trabalham, enfim, estudam. Então todas essas horas extras aqui, né? Que forem a mais, tem que ser pagas. Eu não posso dizer, ah, cara, é só 2 horas extras por dia. Você fez 5 porque quis. Não, porque quis uma porra, né? Eu tive que trabalhar aqui porque você me mandou. Então você paga a minha hora extra. 51. O banco de horas semestral pode ser pactuado mediante acordo individual escrito. E aí, esse banco de horas, né, por ser só 6 meses, eu posso fazer por acordo individual. Como o banco de horas pode ser maior, até de um ano, né? Esse de um ano eu preciso de negociação coletiva e ou acordo coletivo. Então o que é que as empresas fazem? Vamos fazer um banco semestral, né? Tudo que você trabalhar aqui extra, você vai ter que pagar, eu vou ter que pagar você em descanso por até 6 meses, tá? É o banco de horas semestral aqui. 52. O banco de horas anual depende de autorização em instrumento coletivo de trabalho, né, acordo ou convenção. É válido o regime 12 por 36, aquele regime lá que a gente viu até revisando ontem, tá? Bastando para sua pactuação um acordo individual escrito. A remuneração mensal do empregado, neste caso, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado, descanso em feriados, considera-se compensados feriados, as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, e o intervalo intra-jornada. Então tá tudo pago aí, né? É o entendimento aqui da lei para a escala 12 por 36. Você faz 12 por 36, tá tudo certo, tá tudo bacana, tá tudo compensado. É esquisito, né? Mas é o que a lei trouxe. 54. O trabalho em sobrejornada é proibido aos empregados contratados em tempo parcial, cuja jornada seja entre 27 a 30 horas semanais. Lembra, pessoal, do regime em tempo parcial? Então, o regime em tempo parcial trabalha no máximo aqui 30 horas semanais, tá? Beleza. Se eu faço 30 horas semanais, eu não posso fazer hora extra, não posso fazer hora suplementar. Porém, se eu trabalhar até 26, né? Então, o cara trabalha 24, 26, 25, 20, né, até 26 horas, ele pode fazer aqui 6 horas extras, 6 horas suplementares também. Tá aqui no tópico 5.5. É, PRF 24. Tem até outra também, jornada, meu Deus, 24 por 72, não, é 24. Eu não sei se é 24 por 48, não, mas tem outra aí. Mas PRF também, tá? Não entra aqui não, porque tem o seu estatuto próprio. Também aqui a gente tem que pensar no máximo aqui no guarda, né, no porteiro, no vigia particular, tá? Porque PRF já entra também no estatuto da polícia. Essa escala lá é permitida neles lá, 24 por 48, né? Isso. 56. É facultado ao empregado contratado sob o regime de tempo. Beleza, beleza. Mas já vi também, tá? A gente também tem a semana espanhola, tá? Que é o cara que trabalha 48 horas numa semana e 40 na semana. Mas, enfim, acontece também. Eu não vou dizer que não existe a escala, né, de 24 por 48 no privado, porque também acontece por vezes da empresa ter esse tipo de escala. Mas isso geralmente, como não está previsto em lei, tem que ser feito por acordo coletivo ou negociação coletiva, tá? Essas previsões aí mais bizarras. Antes mesmo, a 12 por 36 nem existia em lei. Então, era também uma construção jurisprudencial onde devia ser feito por negociação coletiva aqui, o acordo coletivo. Então, pode ser que exista mesmo a 24 por 48 também. É facultado ao empregado em regime de tempo parcial converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Então, o cara que trabalha em tempo de regime parcial também pode vender suas férias, né? Você pode vender até um terço das suas férias. E o período que ele vai gozar das férias é igual a quem também trabalha em tempo integral. As férias do regime em tempo parcial não mais diferem daquelas concedidas aos empregados. Antes da reforma, tá? Ele tinha também um tempo reduzido de trabalho, tá? De férias. Não era igual ao geral. Hoje é tudo igual. Isso veio mesmo para facilitar essa parte.
O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada. Então, o que o cara vai ter de diferente da outra é só o tempo, né? Só as horas. Mas o valor vai ser o mesmo, proporcional às horas trabalhadas. 59. Considera-se trabalho noturno que a gente vai ter urbano e rural, tá? Deixa eu ver aqui a observação do Rosmar. Trabalhou em uma empresa que tinha uma turma que trabalhava 6 dias por 2 dias de folga. Ele só folgava o sábado e domingo. Bacana, bacana. Mas dava certo? Onde era essa empresa aí, Rosimar? Era aqui no Ceará? Era não, professor, era lá em São Paulo. Era assim, essa turma trabalhava 6 por 2. Então, eles trabalhavam 6 dias e folgava 2. 6, folgava 2. Então, as folgas, eles só iam ter um sábado e um domingo de folga a cada 45 dias. Ou seja, as folgas podiam cair segunda e terça, as folgas podiam cair, e assim sucessivamente, até chegar uma hora, quando caía um sábado e um domingo, era 45 dias depois, caía o outro, tá entendendo? Era assim, as folgas eram sempre no meio da semana. Trabalha 6 e folga 2, trabalha 6 e folga 2. E a turma que trabalhava nas caldeiras lá, que é assim, não pode deixar sem ninguém, né? Era desse jeito, esse horário lá. Horário meio maluco, né? Mas, bem esquisito mesmo. mas Mas que... era 8 horas diárias, 8 horas? Isso. Trabalha 6 e folga 2. Por exemplo, quem começasse hoje, trabalhava hoje, tal, aí você conta 6 dias. Aí no 7 você não vem, no 8º você não vem. Aí começa de novo a sua semana. E assim ia tocando até. E se tinha uma equipe para esses 2 dias estar trabalhando também, né? Nunca Isso, era. Né? Nunca conciliava todo mundo. Isso, tinha várias turmas para fazer o mesmo serviço, então tinha sempre que ter alguém lá. Ou seja, só que no contrato lá, sexta-feira da Paixão, por exemplo, Natal, por exemplo, domingo, eles tinham que ir. Por quê? Porque o contrato era 6 por 2, independente do feriado, eles não teriam, tá entendendo? Feriado, eles teriam que ir. Esse horário lá era meio maluco dessa turma lá, a turma da fundição, lá das caldeiras, né? É esquisito pra caramba mesmo. Aí... Nesse exemplo aí que Rizomar falou, não caberia aquele trabalho esqueci o nome aqui, rodízio não, professor? Pois é, tem que ver como era Isso. lá, né? Se era ininterrupto. Mas ele disse que trabalhava 8 horas normal, né, por dia. Então não era ininterrupto, não. Devia ser outra equipe Verdade. entrava depois, né? E já ficava 8 horas direto. Exatamente. Quando terminava o horário, já tinha uma equipe esperando para entrar, para assumir o local, e assim ia tocando o serviço. Ficava sempre com alguém lá no setor, não ficava sem ninguém lá. Essas empresas grandes, elas já têm acordo coletivo com o sindicato, cai em cima matando. Deve ter acordo coletivo ou negociação coletiva, né? Não é tão aberto assim, não. Por mais que seja esquisito aí, trabalhar 6, folgar 2, né? Deve ter algum acordo, né, que compensa essa questão aí. O foda, eu tava Isso. pensando aqui, E até é porque, Natal e professor, Ano Novo, né? É até, difícil o cara folgar Natal e Ano Novo, né? Quase impossível. pois é. Até porque, professor, como era empresa privada, né? Na empresa privada, o acordo bilateral, né? Ou seja, quando você vai procurar um emprego, o patrão, a chefia diz, olha, aqui o nosso horário é assim, assim, assim. Então, você entra sabendo, né? Agora, quando você está lá dentro, num horário normal, o horário padrão, né? Que é de segunda a sexta, ou segunda a sábado, e quando você está trabalhando, vem com esse horário maluco para você, então você não é obrigado a aceitar. Eu penso, né? Mas quando você já entra sabendo, que aí é como o senhor estava falando, do sorvete, né? É mais ou menos igual ao sorvete. Se deixar lá as caldeiras sem ninguém, pode explodir, o material pode endurecer, e ele precisa sempre daquele material. Era metalúrgica, né? Então, tipo o exemplo do sorvete. Tem que ter alguém lá, né? Porque senão a coisa não funciona. Não, é bacana, bacana. Agora, como eu pensei aqui, eu estava pensando nesse sentido, porque assim, esses trabalhos, principalmente em São Paulo, por mais que às vezes o empregado não esteja por dentro, mas sempre tem um sindicato da classe que está buscando alguma melhoria, tá? Por exemplo, eu não sou filiado ao sindicato de professor aqui do estado, tá? Mas eu sei que tem um sindicato que está lá lutando, né, por melhorias, por direitos e tudo mais. Eu sei disso porque esse feriado que a gente teve, por exemplo, eu nem sabia que ia ter esse feriado.
Então, é uma coisa que é uma busca do sindicato lá, que está lá brigando com o sindicato patronal, né, o sindicato dos professores com o patronal, e buscando melhorias, buscando direitos. Mas eu mesmo estava por fora total disso. Então, às vezes a gente está trabalhando lá no trabalho, que às vezes a gente acha que não é possível fazer alguma coisa ou outra, mas tudo isso às vezes foi combinado previamente, tanto com o empregado, né? Às vezes ele já entra sabendo, mas também o sindicato está lá, o sindicato da classe está lá buscando melhorias. Acontece muito isso com os sindicatos bancários também, sempre buscando melhorias, as federações, enfim. Tem muito nesse sentido também, essas coisas aí. Esse tipo de horário assim, esse exemplo que eu dei, é muito comum, né, no setor da indústria, né, porque é uma cadeia, né, ou seja, é uma sequência de montagem, uma cadeia, ou seja, a coisa não pode parar, né, é mais ou menos nessa linha. No O setor da Alcides achou esquisito porque parece muito turno ininterrupto, né? Mas é como a gente conversou. A empresa, Exatamente. a empresa pode ser turno ininterrupto, mas se o empregado trabalha com jornada fixa, ele não é ininterrupto, né? Mas podia ser tranquilamente aí um trabalho ininterrupto, né? Trabalhava 6, entrava outra equipe trabalhando mais 6, trabalhando outra equipe mais 6, e aí o trabalho não pararia, né? Nunca, né? Durante essa jornada diária. Então poderia ser tranquilamente turno ininterrupto. Mas nesse caso aí, aparentemente, pelo que o Rosmar falou, né? Era uma jornada fixa de 8 horas. E aí entrava outra equipe trabalhando normal, 8 horas aí. Também é possível, não, sem problema nenhum, tá? Mas parece muito a Pronto. questão da indústria. Aí, no exemplo, ele trabalhou 6 dias, os 2 dias seguintes, ou seja, ele trabalhou 6 dias, ele já cumpriu a jornada semanal. Então, pronto, os 2 dias seguintes era folga. Caso ele viesse, ele viria fazer hora extra. Ou seja, seria caso ele viesse, era fazendo hora extra, né? Ou seja, a jornada semanal dele era 6 por 2. 6 dias sequente e folgaria 2. Era assim, a jornada dessa turma. Também era só uma turma que tinha, né? A turma das caldeiras. Outra turma não era desse horário, não. Era só eles. Era uma turma específica. Ou seja, era uma turma diferenciada nesse sentido, porque era um serviço de extrema necessidade, como o senhor falou aí, o exemplo do sorvete, né? É de extrema necessidade, porque não pode parar, não poderia ficar sem atento, até pela questão de acidente. Até na época eu questionava, mas por que vocês. Não, se a gente sair daqui, isso aqui é perigoso explodir. As caldeiras que derretiam o alumínio, né? Pegavam aqueles lingotes e derretiam o alumínio para fazer as peças, né? E aí, então, tem que manter a temperatura, tem que ficar sempre alguém vigilante. Muitas vezes eles iam, como não tinha material para derreter, mas tinha que ficar lá no setor, nas caldeiras, observando, só controlando temperatura, controlando esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, estava trabalhando, né? Estava trabalhando. Esse exemplo aí é perfeito. Eu vou até adotar também, além do sorvete, vou adotar esse exemplo das caldeiras também. Muito interessante. Viu? Valeu, obrigado aí pelo grande exemplo aí para contribuir. Estamos perto de terminar, tá, pessoal? Estamos quase chegando no 75 aqui. E a gente encerra aqui nosso resumão em tópicos, tá? Aqui já é trabalho noturno, tá? Considera-se trabalho noturno no meio urbano aquele prestado entre 10 horas da noite e 5 horas do dia. A gente tem uma diferença, né, do noturno urbano e do rural. O trabalho noturno deve ser remunerado com um adicional de 20% sobre a hora noturna. Então a gente tem aqui 20% e um horário aqui. Além disso, né, do urbano, a gente tem aquela hora ficta, tá? Que é aquela hora de 52 minutos e 30 segundos. Quando a gente calcula, né, isso entre 10 e 5 horas, a gente sabe, né, que ele vai ter aí uma jornada noturna de no máximo 7 horas, tá? Ele recebe 8, mas trabalha 7 por conta dessa hora ficta aqui de 52 minutos e 30 segundos. Nos horários mistos, assim entendidos, os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se as horas de trabalho noturno, o adicional noturno e hora reduzida, tá? É aquele cara que começa trabalhando de dia e avança aí às 10 horas da noite, 11 horas da noite, ou o cara que está trabalhando de noite e avança durante o dia, tá? Continua a receber esse adicional noturno aí, tá? Tranquilamente. E a hora reduzida. A transferência para o período diurno de trabalho implica na perda do direito adicional noturno. Então, é mais benéfico, né, ao trabalhador trabalhar de dia, então ele perde esse adicional noturno, mas ele vai ganhar aqui qualidade de vida. Perde dinheiro, mas ganha qualidade de vida. O horário noturno do rurícola, né, do rural, é diferenciado. Então, a gente tem aqui o plantinha e o bichinho, né? Na pecuária aqui, de 20 às 4,
que é que a gente lembra? A vaquinha acorda mais cedo, né? A vaca tem 4 patas, é o bichinho aqui, então o horário de 20, né, de 8 às 4. E na agricultura ou na lavoura, né, pode vir os dois aqui, de 21 a 5. Não existe hora fixa aqui no rural, tá? É hora de 60 minutos. Também o adicional é diferenciado, não é 20, tá? É 25%. Tá aqui o tópico 65. 66. Pecuária, aqui só para lembrar mesmo, né? Lembra dos bichos, a vaquinha acorda mais cedo. Tá aqui. Lavoura equivale a plantações, agricultura. Então, pode vir agricultura, lavoura nas questões, então só para lembrar mesmo isso. 67. Para os empregados em geral, é devido um intervalo de 15 minutos para jornadas acima de 4 e menores de 6. E de 1 hora, no mínimo, né, para jornadas acima de 6 horas. A gente trouxe um esqueminha, né, básico. Até 4 horas, o cara não tem previsão aqui nenhuma de intervalo. Entre 4 e 6 horas, o cara tem aí um intervalo mínimo de 15 minutos. E acima de 6 horas, né, entre 6 e 8, a gente tem um intervalo de no mínimo 1 hora, podendo se estender até 2, tá? Mas a lei fala no mínimo 1. Os empregados que cumprem jornada de até 4 horas não fazem jus ao intervalo interjornada, tranquilo. Então cai muita pegadinha com isso. O cara trabalha até 4 horas. Aí o cara diz assim, ixi, inferior a 6 é 15 minutos, né? Então vou botar 15 minutos. Não, até 4 horas é nada, tá? O cara nem cansou ainda, tá 4 horas trabalhando, nem cansou. Então não tem pra que tirar intervalo, tá? Quando acabar as 4 horas, ele vai direto para casa e acabou. Nos serviços permanentes de mecanografia, né, bem como nos serviços de digitação, que eles foram equiparados, digitação, datilografia, então tudo aqui tem o mesmo intervalo. É um intervalo extra, tá, pessoal? 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. Então, a cada 90 ele estica as mãos, vai lá, para não desenvolver aqui um acidente de trabalho, né, um acidente de trabalho não, né, uma doença de trabalho, uma doença ocupacional, uma tendinite da vida, ele para 10 minutinhos. Aí é onde a gente chega que o negócio público é horrível, né, professor? Porque a empresa privada, né, você tem todos esses benefícios aí, né? E eu trouxe um pontozinho legal aqui. Na verdade, a gente ainda vai ver a questão do professor, acho que a gente vai conseguir ver com o tempo. A gente trabalha por hora, né? A gente é horista. Então, às vezes, como a gente já está na empresa e está lá, né? A gente acaba tendo esse intervalo aí, né? Realmente esse intervalo, esse recreio aí, a gente acaba tendo aí. Mas a gente trabalha geralmente por hora, tá? O professor. Então, no meu caso aqui, eu tenho, sei lá, agora devo ter umas 200 horas. Então, eu recebo por cada hora trabalhada aí, né, desse jeito. O professor tem um horário diferenciado também. Depois a gente vai ver, se a gente tiver tempo ao final, a gente vai ver o caso do professor, tá? A gente viu bancário e advogado, que é o que cai mais em prova. Mas também, o professor tem também uma jornada diferenciada. 70. Para amamentar o próprio filho até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito durante a jornada de trabalho 2 descansos especiais, de meia hora cada um. Esse descanso aqui, pessoal, ele estava na lei antigamente, tranquilo, tá? Hoje vai ter que ser previsto em acordo individual, tá? Somos horistas, tá? Somos horistas aí. Mas a gente tem os mesmos direitos de todo mundo, tá? Só que a nossa jornada é diferente. Na Universo também é horista, do mesmo jeito, tá? Só que a gente recebe descanso semanal remunerado, férias e 13º, tá? Como todos os outros. Só que é horista, a gente trabalha por hora. Então, quando eu pego essa disciplina que tem 80 horas, né? Então, eu trabalho em tese um dia 40 e outro dia 40. Aí vamos calcular isso aí no semestre, divide por mês e acaba, de fato, parece que a gente recebe um fixo, né? Mas a gente trabalha por hora, tá? A hora do especialista, eu tô no mestrado ainda, né? Mas a hora do especialista está sendo R$ 38,40, uma coisa assim. R$ 38,40 e alguma coisa. Tem uns quebradinhos aí. E o mestrado eu acho que é R$ 40 ou é R$ 42. Então, quando eu terminar o mestrado, eu vou ter um aumento aqui também salarial, tá? Por conta da minha hora aumentar o valor. Ó, o Rosimar também já foi horista. Pois tem várias jornadas diferentes, né? Quando a gente for possível, a gente vai avaliar outras também.
71, ah, não, é porque é muito conteúdo, né, pessoal? Tem muita coisa aí para ver e tem coisa que não é cobrada, tá? Às vezes essa parte de professor é cobrada numa seleção, né, num concurso um pouco mais aprofundado de trabalho. Então, a gente tenta aqui reservar realmente o que mais cai nas questões de prova visando a OAB. Mas na prática vai ter muito professor entrando com processo, então vai ter que estudar de toda forma essa parte de professor, tá? Deixa eu ver o que vocês estão botando, que eu não estou vendo aqui o chat direito. Tinha essa gratificação do PodGiz, né? Conhecidíssima aí. Conhecidíssima. Vamos lá. A não concessão total ou parcial do intervalo mínimo de 1 hora para o trabalhador rural acarretará ou acarreta na obrigação de indenização no tempo suprimido. Então, se o cara não está dando esse intervalo, né, ou os 15 minutos ou a 1 hora, ele vai ter que pagar isso como se fosse 1 hora extra. E vai pagar aqui com adicional, inclusive, de 50%, tá? Então, essa hora aí, os caras vão reclamar no final também como hora extra. É tanta coisa que a gente tem direito, né, que a gente nunca tá sempre descobrindo uma coisa nova. Caramba, eu tenho direito a isso e não sabia, rapaz. A gente tem muita coisa aqui que a gente nem imaginava, né, que teria direito. Intervalos interjornadas também, né? A gente, entre uma jornada e outra, a gente tem aqui um espaço mínimo de 11 horas. Então, se o cara também diminui essa questão de 11 horas, ele também paga como hora extra, tá? Aqui o tópico 73, né? Como regra, o intervalo interjornadas deve ser de no mínimo 11 horas. 74. A concessão do descanso semanal de 24 horas consecutivas não é lide, né? Não desobriga aqui, não retira a obrigação de concessão do intervalo interjornadas. Então, eu preciso respeitar entre o sábado e a segunda 35 horas no mínimo, né? Que são as 11 horas do descanso semanal, ou as 11 horas do intervalo, mais as 24 horas do descanso semanal remunerado. Então, ela tem esse prazo de 35 horas que pode ser cobrado também. E tópico 75, né? E para a gente finalizar aqui o nosso resumão, a não concessão do intervalo interjornadas implica também na indenização das horas retiradas, suprimidas, com acréscimo aqui de 50%. Pessoal, fizemos aqui um apanhado geral, tá? Quem perdeu as primeiras aulas aí, teve essa revisão aqui, né, de sobreaviso, prontidão, até escudo de jornadas, enfim, trabalho em regime tempo parcial, turno ininterrupto, a gente passou. Quem tiver mais dúvidas, né, volta lá na aula, né, que a gente aprofundou um pouco mais. Aqui a gente só passou por cima para que vocês pudessem relembrar aqui em tópicos. E aí, antes da prova, quem quiser dar uma lidazinha nisso aqui, eu acho que em 20 minutos você lê tudo isso aqui, tá? Aqui a gente teve que parar um pouquinho para explicar alguns tópicos e conversar também. Então, a gente encerra por aqui a nossa revisão. E vejam aí, né, se a prova vai ser realmente no sábado, ou se vocês vão conversar para ser adiada para o dia 8, né? Porque provavelmente, se for no sábado agora, vocês já vão ter aula lá no dia 8, logo após as provas. Então, vejam aí a melhor forma de ter essa prova aí, se vai ser sábado, agora, o próximo sábado, ou no dia 8 de outubro, que é o último dia de provas, tá? Valeu, então. Um abraço a todos, boa prova e até mais. Valeu, professor. Forte abraço, bom final de semana. Bom final de semana para o senhor.